Olá a todos. O que eu hoje vou tentar passar aqui é como é que se fazemos, ou como é que iluminamos uma cena através de uma imagem. Mais precisamente HDRs ou XRs. Estas imagens são muito comuns noutras da Studio Max. Primeiro porque a maior parte delas apresenta-se ehm, são panorâmicas, a 360 graus. Representam o nosso mundo exterior. E porque depois, como tem um grande alcance dinâmico, um High Dynamic Range. Ou seja, a diferença entre a parte clara e a parte escura da imagem nota-se muito bem, porque isto é uma imagem composta por várias exposições fotográficas. Tira-se várias exposições e depois isto aqui num programa de Photoshop é composto umas imagens em cima das outras, então criamos o nosso XR ou HDR. Para vos mostrar, tenho aqui, por exemplo, uma imagem que que comprei na CG Source há uns tempos atrás, porque eu normalmente uso muito este tipo de imagens para iluminar as minhas cenas. Eu praticamente uso quase em todas, porque dá uma imagem, cria uma imagem mais realista, porque sempre vamos apanhar a cor do sol, a cor das nuvens. Por exemplo, neste caso, esta imagem é uma imagem que é num dia aberto com muito sol, vamos apanhar as sombras muito bem definidas do sol, etc. E só para vos dar uma ideia, o que é uma imagem com um high dynamic range, ou um grande alcance dinâmico, o que é que nós podemos fazer? É colocar aqui um ajustamento de exposição. E aqui na parte do exposure, por cada um daqui é tipo como se fosse uma exposição de uma máquina fotográfica. Então vocês podem ver que se eu alterar o meu sol no positivo, vai ter um grande alcance de cor, sem perder, sem estragar a imagem. E no negativo também, se vocês repararem, eu não estou a estragar a imagem. De seguida, eu vou mostrar uma JPEG desta mesma imagem, vocês vão perceber o que é que eu posso estragar. E eu, por exemplo, com uma exposição de -6, eu ainda consigo apanhar o sol bem definido, as nuvens, ainda consegui apanhar uma imagem, conseguia criar uma luminosidade. Por exemplo, se vocês repararem aqui, eu com -9, com uma exposição de -9, ainda consigo ver uma luz de sol. Para vos mostrar o que é que acontece numa imagem que não seja High Dynamic Range. Tenho aqui esta JPEG. Esta aqui é uma HDR, embora ela diga TIFF, mas ela é HDR, como vocês podem ver aqui. HDR. Deve ser algum bug do Photoshop ou alguma coisa assim, porque ela é um HDR. Esta aqui é uma JPEG, como vocês estão a ver. E se eu colocar então o mesmo ajustamento da exposição, e se eu então aqui tentar levar a minha exposição para cima, a imagem ainda se comporta mais ou menos. Mas eu se tentar levar a minha exposição para negativo, vocês reparem que a imagem já se começa a degradar. E eu, por exemplo, aqui a -9, como tinha um bocado, só para vocês verem a diferença, aqui perdi o meu contraste, praticamente, já não tenho contraste na minha imagem. E então aqui a -9, como tinha um bocado, vocês podem ver aqui as diferenças. Aqui já nem sequer vejo o meu sol, e aqui ainda vejo o meu sol a -9, e se calhar a -13 também ainda vejo, e a -20 se calhar também ainda vejo. Ainda se pode ver quase ali, não sei precisão, mas ainda tem. Por isso, estas imagens HDR são muito boas para iluminar as nossas cenas. Como é que nós fazemos isso? Vou chegar aqui ao Photoshop. Como eu já tinha explicado, este tipo de iluminação não é uma iluminação direta, porque não é uma iluminação que nós façamos através das nossas luzes do 3D Studio Max. Quer dizer, é e não é. É uma luz indireta que atua totalmente com o Final Gather. O Final Gather é do render, que depois eu irei criar um vídeo separado para isso, como tinha dito. Mas aqui podemos usar os presets que irá funcionar na mesma. Ou seja, isto aqui, o HDR, ou iluminação por HDR ou XR, é uma iluminação indireta. E serve para melhorar a nossa imagem a nível de cores, de realismo, serve para isso tudo. E então como é que nós podemos utilizá-lo?
Em primeiro de tudo, eu vou abrir aqui um modelo. Aqui abrir o modelo de uma Hummer. Vou criar aqui só umas esferas e vou-lhes dar um reflexo, um material refletivo, tipo cromado ou mesmo um espelho. Porque este Hummer aqui não tem materiais, foi aquele que nós utilizamos no Ambiental Occlusion. Então vou desenhar aqui umas esferas, só para darmos um material, só para podermos aplicar um material refletivo nisto. Vou abrir aqui os meus materiais. Vou escolher para aqui por acaso aqui já está um Action Design, que é do Mental Ray. Vou escolher aqui já um preset. Se demorar muito, vou escolher o Chrome, que é um preset cromado. Um preset de material cromado. Vou aplicar lá as minhas esferas, ou por arrastar, ou como tinha dito, clicar aqui para introduzir o material na cena no objeto. Vou criar então uma luz indireta através do meu standard. Vou criar a minha skyline. Se eu criar aqui a minha skyline, atenção que eu posso pôr a skyline em qualquer lado, como eu tinha explicado no das luzes, a skyline apenas cria uma luz secundária na cena que irá funcionar com o Final Gather preliminar. Ao clicar nos parâmetros da minha skyline, eu só tenho o on-off para ligar ou desligar. Deixa-me ter aqui o autogrid para ligar ou desligar a skyline. Tenho a cor do céu, que posso usar o Scene Environment, que neste caso não me interessa porque o meu Scene Environment está preto, porque é o que vem perfeito. Está preto. Isso não é o ambient, é o background. Neste momento iria estar preto, então ele iria renderizar preto. Ou posso escolher uma Sky Color. E escolher branco, ou posso adicionar ao mapa. Só para vocês verem a diferença, vou fazer um render com o Sky Color para vocês verem o que é que acontece. Deixem-me só ligar aqui o meu Final Gather no draft, ou mesmo assim no draft, vamos fazer o render para vocês verem o que é que acontece. Ok. Em primeiro de tudo, já estamos a ver que ela tem um bocadinho de ruído, a imagem, um bocadinho, não tem muito ruído, não se vê muito bem as arestas do Hummer. Outra coisa que nós estamos a reparar é no nosso material que tem reflexo, que são as nossas bolas. Elas realmente estão a refletir o chão, estão a refletir o Hummer, como é que ela está a refletir. Mas o nosso background está preto. Está preto porquê? Porque aqui o meu background tem aqui a cor preta. Se eu colocasse aqui uma cor vermelha ou outra cor qualquer, ali era o reflexo que vai aparecer, porque é a cor do meu background, porque eu também não tenho nenhum mapa assinalado. Então, como eu tinha dito, eu tenho duas maneiras de fazer isto. Ou posso continuar aqui com o meu Sky Color e adiciono o meu mapa aqui, o meu HDR. Ou venho adicioná-lo aqui como Environment Map e aqui escolho Use Scene Environment. De uma ou de outra maneira, o aspecto final irá ser o mesmo. Claro que existe depois aqui algumas diferenças que nós podemos mais à frente ver. Como é que nós poderemos fazer isto? Ok, então o que é que vamos fazer? Vamos usá-la aqui no nosso Sky Color ou no nosso Environment Map. Vamos pegar no nosso Environment Map, vamos abri-lo. Vamos escolher um bitmap, que é uma imagem, e vamos escolher uma imagem. Não, vamos escolher até as do Max, para vos dar a dizer as diferenças entre uma e a outra. Vamos aqui aos mapas. O Max já tem alguns HDRs que vêm juntamente com o Max. Vocês podem ver aqui uma pequena preview do tal HDR.
E uma coisa que vocês também já devem ter reparado é que nós temos uma que está nítida e outra que está muito difusa. Vocês repararem, nítida, difusa, nítida, difusa, nítida, difusa. O que é que isto quer dizer? Se vocês repararem aqui, esta está difusa, viu? Esta está nítida e até é em tamanho maior. O que é que isto quer dizer? Aí é que entra a diferença entre colocarmos, deixem-me fechar isto, eu explico, gente, entre colocarmos uma imagem aqui e outra imagem na nossa Skylight como mapa. Porquê? Porque aqui no nosso Skylight, que é que projeta luz, nós poderemos usar aquela imagem difusa ou desfocada para criar a nossa luz. E tem algumas vantagens. Como a luz está desfocada, está blurry, não nos vai criar tanto ruído na nossa cena. Só que também temos um inconveniente. É que como a nossa imagem está toda desfocada, vai nos criar sempre, nunca nos vai criar sombras muito precisas, muito bem definidas. Vai criar sempre sombras com aquele aspecto sempre desvanecido na ponta. O que muitas vezes, se for um dia de sol, às 2 ou 3 da tarde, essas sombras já, na realidade não existem. Essas sombras existem mais ao final da tarde, quando o sol está a começar a pôr ou a nascer, essas sombras é que existem. Por isso, muitas vezes, talvez não seja a melhor situação. Mas, para, para vos dar um exemplo, ou para dizer como é que vocês faziam, por exemplo, aqui na nossa Skycolor, colocavam então o bitmap, colocavam então a imagem blurry, ou a imagem desfocada, e então aqui colocavam a mesma imagem já nítida. Para quê? Porque este aqui é que vai fazer os reflexos na nossa cena. E então, se nós tivermos aqui a imagem nítida, ele vai apanhar os reflexos desse HDRI que está bom, e então seria muito melhor. O que nós vamos fazer é só passamos isto por alto, porque, como eu vos disse, muitas das vezes não é o que interessa. Nós também às vezes queremos criar um certo realismo na cena, então tentamos utilizar o mais possível. O melhor possível. Outra coisa que nós também devemos ter em conta é que estes HDRIs ou HDRs, se vocês repararem que o tamanho deles são 2048 1024, mesmo esta, que parece ser uma boa imagem, na realidade, se vocês fizessem, ou deixem-me ver se tenho aqui imagens maiores, 2048, 3200, por exemplo, esta aqui, mesmo assim, esta aqui não é uma imagem que seja muito boa, está toda com pixels, mas também não tem aqui muito melhores. Mas o que é que acontece? O que é que acontece? Estas imagens, mesmo o tamanho delas, que parecem boas, na realidade, se vocês fizessem render com elas no background, ia aparecer elas todas pixelizadas, se assim se pode dizer. Porquê? Porque elas, embora tenham 2048 por 1024, com uma imagem de background, hoje em dia é muito pequeno. Para vos dar um exemplo, esta imagem de HDR que eu vos apresentei aqui, ela tem 16.000 por 8.000 de altura. Se vocês repararem, as nuvens estão muito mais nítidas, têm uma boa resolução, e se eu fizesse render disto, iam aparecer um bom background atrás. Tenham cuidado que também, para vos dar um exemplo, esta imagem tem 190 megas, o que ocuparia muita memória, consumia muita memória do vosso render. Ok, para passar isso então, para vos dar então como é que nós poderemos usar então o HDR. Vamos aqui então ao nosso environment, vamos escolher então o bitmap, vamos escolher o nosso HDR, que eu já tenho aqui algumas, vou escolher mesmo esta.
ela demora um bocadinho a carregar porque é uma imagem que, como eu estava a dizer, 190 megas. Agora temos duas maneiras de abrir. Para aqueles que aqui no Customize, na parte do separador do Gamma, carregaram o input de Gamma 2.2, como eu já tinha referido, as imagens de HDR encontram-se como se fossem lineares, ou seja, o Gamma é de 1. Vocês também podem ver, para terem a certeza, às vezes, do que é que eu estou a dizer. Vocês, antes de abrir a imagem, se vocês não tiverem a certeza se aquele HDR está em 1 ou se está em 2.2, o Gamma, vocês podem vir aqui ao Info, carregar, e vocês vão aqui no Gamma ver que ela está em 1.0. Por isso, aqui, por exemplo, como eu tenho o meu Gamma aqui no Customize Preference 2.2, eu tinha que fazer Override 1.0 e fazer Open. Claro que existe aquela maneira também de utilizar o Gamma Game, que é muito melhor do que estar aqui sempre a fazer override a certas imagens, então depois posteriormente controlamos. Para vocês verem a diferença, aqui no Cloudy, que é uma imagem JPEG, que é a mesma desta Cloudy Sun. Se eu fizer info naquela Cloudy, ele irá dizer que não sabe qual é o Gamma. Por isso, ali nós fazíamos 2.2 automatic, que é para entrar como 2.2. Então vamos abrir esta normal, depois fazemos então o tal Gamma in-game, mapa. Ou vamos fazer ao contrário, não, vamos fazer esta. Vamos fazer Open. Aqui aparece-nos logo o HDR Load Settings, em que temos três tipos de formas de colocar a imagem no nosso estudo, no nosso 3D Studio Max, ou Real Pixels 32 bits, ou 16 bits, ou 8 bits. Claro que como isto é uma imagem de HDR, não nos interessa nem 16 nem 8, nós tentamos ter o máximo de alcance dinâmico, que é o 32. Então é esta mesmo que vamos escolher. Escolhemos. Temos ali como bitmap, mas para controlar aquele bitmap ali, não responde porque ele está a carregar a imagem. Como eu disse, ela é uma imagem um bocado pesada. Vamos então abrir os nossos materiais. Aqui no slot vazio, vamos pegar no nosso mapa. Não é o que tem as bolinhas, é os quadrados, que são os mapas, que são estes aqui. Um mapa do Mental Ray, que é o Gamma Endgame, que é este. Vamos arrastá-lo. E então vamos agora pegar no nosso mapa do ambiente e vamos arrastar aqui para o nosso input, para ali para o nosso quadradinho, por instância, que é para podermos controlar os dois da mesma maneira. E então aqui, como nós sabemos que esta imagem é de Gamma 1.0, vamos colocar aqui no nosso Gamma 1.0. E então agora aqui arrastamos para colar e fazemos outra vez por instância, que é para ele substituir o nosso mapa e continuar o Gamma Game. Se eu fizer agora o render, o que é que irá acontecer? Vocês não se devem ter apercebido, mas a cor no meu cenário continua praticamente a mesma. A única coisa que alterou foi os meus reflexos nestas bolas, porque eu carreguei foi um mapa no meu ambiente, ou seja, no meu background, que é o que vai criar reflexos, mas a minha skylight continua como uma sky color, não é? Então agora o que eu posso fazer é fazer com que a minha skylight use o Scene Environment, que ela vai então usar esta imagem para produzir luz. Ou, se eu não quisesse, podia ter aquele ali e podia arrastar este mesmo mapa para ali como instância e fazia aqui ligar o mapa. E é a mesma coisa. Claro que não vale a pena ter este trabalho todo, bastaria fazer isso em Environment e ela a partir de agora vai usar este tal mapa que eu tenho aqui aplicado para produzir luz no meu cenário. Eu só vou alterar um bocadinho a qualidade da imagem, se calhar também o output do render. Se calhar vou pôr qualquer coisa como 1000, já deve dar um render maiorzinho. Vou alterar o meu Final Gather para low, vou alterar a precisão destes risquinhos
deste ruído, vou alterar para medium ou mesmo para high. Medium se calhar ainda apanho ruído. Vou alterar a minha soft shadows para high quality. E irei fazer render para vocês poderem perceber. Eu não tenho mais nenhuma luz na cena, só tenho mesmo este skylight com o meu sol a produzir luz. Como vocês já estão a ver, o render ainda não acabou. Eu vou pará-lo e voltamos já a seguir. Ok, o render já terminou. Demorou 1 minuto e 41 a fazer este render. Como vocês estão a ver, em relação a um bocado, já tenho o meu reflexo do background. Tenho sombras, como este aqui é um HDR de grandes dimensões e com um grande dynamic range, como vocês viram no Photoshop. Já tenho as minhas sombras. Sombras realistas do sítio onde está o HDRI a transmitir luz. Como vocês estão a ver, o sol está daquele, encontra-se deste lado. Então as minhas sombras estão corretas. Como vocês estão a ver aqui no Jeep ou no Hummer, como não tem nenhum material aplicado, é aquele material branco, cinzento, vocês estão a apanhar aqui, estão aqui a reparar o amarelo do sol, juntamente com o azul do céu. Aqui atrás também já estou a ver mais amarelado. Ou seja, uma sombra muito mais, uma imagem muito mais realista. Vocês praticamente não precisavam de nenhuma luz em cena neste momento, não precisavam de luz do sol, por exemplo, aquele sistema do sol com o céu, porque nós com esta imagem, como é uma imagem de um grande alcance dinâmico, com muitas exposições, e uma imagem muito boa, também posso dizer que esta imagem, como eu disse, foi comprada, foi adquirida. Tivemos uma imagem final muito boa em pouco espaço de tempo. Vocês podem aceder a este site hdrlives.com.sibl. Tenho aqui HDRs que são grátis. Vocês podem utilizar para as vossas cenas. Claro que eles não têm. Já são grandes, se vocês forem a ver, a maior parte deles são de 8000 por 4000 pixels. Já dará uma boa imagem. Eu vou fazer render com 1 ou 2, vou se calhar experimentar este. Eu tenho este Barcelona Rooftops e saquei este Playa Sunrise, também para vos dizer como é que podemos utilizar depois uma luz, se calhar, alternativa para conjugar com estas duas para tornar melhor as sombras. E vamos fazer render com estas duas para vocês verem como é que poderia ficar. Então experimentem ir a este site e depois nem é preciso registro, não é preciso nada, vocês podem sacar. Tenho aqui algumas tools que vocês às vezes podem desejar a nível de software, por isso aconselho a irem lá e darem uma vista de olhos. Então o que é que eu vou fazer? Vou agora retirar esta luz que não é que eu quero. Não é que eu quero, não. Vou trocá-la por outra. Vou então abrir se calhar vamos com o Playa Sunrise primeiro. Playa Sunrise. Por exemplo, para vos dar um exemplo, se vocês forem aqui a info, também continuam a ver que é Gama 1.0. E claro que existem HDRs, mas raramente se vê HDRs com Gama 2.2. Porque normalmente são todos 1.0. O XR, se forem a ver, iria ser também 1.0, como vocês estão a ver ali. E os JPEGs ou TIFFs, ou como eu já estava a dizer, normalmente o Gamma nunca é, porque é 2.2. Para abrir a XR é da mesma forma. Eu aqui vou fazer das duas maneiras. Por exemplo, este XR, como vocês estão a ver aqui, deixem-me ver view, é uma imagem que tem uma boa resolução, que é a que eu vou usar para o meu background. E este HDR, vocês vão ver view, é muito mais pequenina, é muito blurry ou desfocada,
que eu vou utilizar então a minha Skylight para vocês verem as diferenças. Então eu vou abrir esta Play Sunrise Environment para a minha Skylight, clicar duas vezes, 32 Real Pixels, fazer OK, ela encontra-se aqui, vou andar para cima para ir outra vez para o meu Main Game Map, ela está como Environment, porque eu quero como ambiente, como tinha explicado, e ela tem 360 graus, vou andar então para cima, está como gama 1.1, e então eu vou passá-la aqui para a minha Skylight. Esta vamos lhe chamar Blurry Map. Outra coisa que nós podemos ver aqui, esta aqui, parte do Blur, nós não precisamos alterar isto, porque ela já é blurry. Aqui podemos deixar 1.0, porque isto faz com que os mapas que nós colocamos aqui dentro fiquem sempre um bocadinho desfocados. Quando são mapas de madeira, ou mapas mesmo que nós utilizamos no Diffuse, convém pôr isto a 0, que é para termos um mapa muito bom e não estar desfocado em certos sítios. Como aqui a imagem já está blurry, podemos deixar estar, não há problema. E se fazemos blurry, tiramos já no outro, que eu já mostro a seguir. O que vamos fazer é Blurry Map, vamos copiar este para aqui e vamos lhe chamar Background Map. E então aqui vamos abrir a tal XR que tem maior resolução. Aqui tem a XR, mas poderia ser uma HDR, atenção. Eu tenho aqui a XR só para vos dizer como é que ela abre, para vocês verem as diferenças. Abrindo a XR, praticamente vocês não têm nenhuma opção que possam controlar. Por exemplo, sabem quem é que esta XR é 16 bits. Podiam aqui no Color Correction, se vocês desejassem alterar, o que não se calhar não interessa, alterar já a exposição, alterar o white point, coisas que não vale a pena, porque depois vocês podem, por isso vamos deixar isto tudo, vamos ter o nível, coisas que não valeriam a pena estar a alterar aqui. Isto aqui depois sem Photoshop se calhar fazem o mesmo. Vamos fazer OK. Ela fica aqui. Aqui então, como eu disse, para vermos bem a nossa imagem, para ela não ficar nada desfocada, vamos lhe pôr o blurry a 0, que não dá 0, dá 0,01, mas é quase a mesma coisa, 0,01 e 0 é praticamente idêntico. Aqui 2.2, não, 1, exatamente, que era como ela estava. E então, esta aqui vamos utilizá-la como nosso environment. Então, como vocês estão a ver, aqui tenho o meu blurry, por instância, e aqui tenho o meu background também por instância. Esta e esta são iguais, são as mesmas. Esta é a tal blurry map, que é desfocada, e esta é a nítida, com muito boa prestação do cenário, para vocês poderem ver as diferenças. E aqui, atenção, tem que ter o map ligado e o Sky Color. Se eu fizer render, eu vou parar e venho já de seguida, quando o render terminar. Ok, já cá estamos novamente, já fizemos o render, demorou 1 minuto e 34. Como vocês podem ver, a minha luminosidade mudou, primeiro tornou-se mais escura, porque como vimos aquela imagem, é uma imagem mais ao final do dia, mais ao entardecer, e também como tal é uma imagem ao entardecer, a minha luz tornou-se mais avermelhada, o céu mais escuro, e vocês estão a ver aqui que ela está a gerar alguns reflexos, porque o meu mapa bom, o meu mapa muito nítido, está então como o background, e a luz torna-se a mesma, com menos ruído, se calhar, aqui se calhar não é perceptível, mas tem menos ruído porque é a tal blurry map aqui na minha scene environment.
Posto isto, vamos experimentar agora só o outro, o Barcelona Rooftops, com os dois, os mapas na mesma ali, e se calhar iremos então usar uma, uma luz para reforço das nossas sombras. Caso, por isso vamos utilizar o background, vamos utilizar o nosso, escolher a nossa Barcelona Rooftops, que também me parece que é uma imagem que me vai dar. Esta aqui nem tenho, nem sequer tenho a Blurry, porque por isso não irá dar muito bem. Vamos se calhar escolher uma do Max. Uma do Max. Vamos dar uma diferença. Vamos utilizar esta Outside Sky High. Real Pixels 33 bits. Ok. Como ela está em 1, vamos utilizá-la aí como background e vamos utilizá-la e vamos usar então o nosso background. Vamos fazer o render e vocês vão ver como é que irá ficar. Voltamos já. Ok, o render já acabou, demorou 1 minuto e 26. Vocês estão a ver que temos aqui os reflexos. Claro que se nós estivéssemos a ver isto de uma vista ou uma perspectiva que estivéssemos a ver o fundo do cenário, iríamos ver uma imagem muito pixelizada. Agora, uma coisa que vocês estão aqui a reparar é as sombras. Não sei, ou não sei se repararam. Isto é uma imagem de dia. Supostamente devíamos ter umas sombras muito boas. E não temos. Talvez também porque se calhar estamos à sombra. Aqui esta imagem aqui se calhar está à sombra. Mas de qualquer maneira esta imagem também se calhar não é das melhores porque ela estaria muito pixelizada. Quando assim é, e nós, por exemplo, queríamos que as sombras fossem mais fortes, basta-nos assim designar uma luz no nosso cenário, que a luz nem dá muito bem para perceber, mas talvez venha deste lado. As nuvens mais fortes estão a colar, por isso a luz talvez venha deste lado. Por isso vamos colocar uma área spot, como eu disse, é diferente daquelas, porque temos aqui o nosso area light, que torna as sombras um bocadinho mais difusas. Por isso o que nós vamos fazer nós temos a nossa skylight aqui e a nossa luz deve vir deste lado, por isso vou desenhar a minha aqui. Ela não estará na perpendicular, mas estará quase na perpendicular. Como é uma luz do dia, ou estou a simular o sol, aqui no meu Spotlight Parameters vou selecionar o Overshot, que é para ela tirar luz para todo o cenário. E aqui, como se fosse uma bola, não vou aumentar o raio, porque quanto mais aumentar este raio, quanto maior for este raio, mais suave a minha sombra iria ser. Como nós estamos praticamente com uma luz de cima superior, deve ser por volta do meio-dia, 1 da tarde, isso aí não acontece tanto, por isso eu vou continuar com um raio muito pequeno, 2 cm. Aqui também não vale a pena se calhar aumentar as samples, porque estas samples são referentes às samples daquela sombra. Claro que se aumentasse aqui o meu raio e teria que aumentar mais samples para não ter tanto ruído, mas não vou. Se calhar vou-lhe dar uma cor mais amarela, se calhar da luz do sol, se calhar também não tanto. E vou fazer render e voltamos já de seguida. Ok, já voltamos novamente. Já fiz o render. Já renderizei isto 2 vezes porque a primeira vez que renderizei, isto é a segunda, aliás, a primeira vez que renderizei
a imagem estava muito queimada, está muito clara. Eu vim aqui apenas e passei o multiplier de 1, passei para 75. Renderizei de novo, se calhar ainda está um bocadinho claro, mas podia diminuir um bocadinho. Mas o que interessa também não é falar sobre isto, é apenas que neste momento já temos sombras, estão bem definidas. Se calhar podíamos alterar aqui um bocadinho o raio, um bocadinho maior. Mas já temos sombras no nosso cenário e estamos a iluminar então, neste caso estamos a iluminar o nosso cenário com a nossa skylight, com o mapa aplicado, um mapa de HDR, conjuntamente com uma spotlight para nos acentuar a luminosidade e as sombras no nosso, no nosso projeto, no nosso cenário. Por último, basta para vocês verem a diferença entre um render, os reflexos do render de uma HDR. Deixa-me tirar aqui um GIF, colocar isto em perspectiva, entre o HDR, desculpem lá, o que eu estava a dizer, e um JPEG, para vocês verem a diferença. Vou criar aqui uma câmera, Ctrl C, vou colocar uma imagem melhor com uma HDR, que eu penso que vocês têm melhor, ou seja, background mapa, que é o que está. Vou colar esta clouding, porque eu tenho a mesma também em JPEG. Vamos fazer um render e vamos fazer o outro, vamos comparar no RAM Player e vamos ver as diferenças. Então, bom, vou utilizar Open, ela irá abrir, ok. E vamos ver as diferenças entre uma e outra no RAM Player. Ok, já está. Background Map. Está aqui no Background Map. E está aqui como Scene Environment. Ok, vamos fazer render. Penso que não deve demorar muito tempo. Pode ser mesmo assim. E vamos comparar esta imagem fazendo uma a seguir a JPEG, a mesma imagem, para vocês verem a diferença. O que é utilizar um HDR, um JPEG ou um BMP como imagens para utilizar para fazer luz. Por isso já está quase a acabar a render. Já terminou, como disse, temos aqui uns reflexos muito bons. Temos aqui a sombra muito bem definida, perto da bola, e aqui já começa a desvanecer um bocadinho, como sem alterar parâmetros nenhuns. Então vamos abrir o nosso RAM Player, vamos carregar aqui no A a nossa imagem do HDR. E agora então vamos fazer o mesmo com uma imagem normal. Vamos abrir a imagem normal, vamos fazer Open. Aqui vamos tirar o Blurry, já está tirado. Demora sempre um bocadinho mais a carregar porque são sempre imagens maiores. Aqui vamos colocar 2,2, que é esta imagem, os parâmetros dela, porque é uma JPEG, ela vem como 2,2, e iremos fazer o render desta para vocês verem a diferença. Nem vale a pena, acho que nem vale a pena passar para o JPEG. Deixem-me só parar o render, vamos aqui depois. Ok, já voltamos. Vocês devem ter reparado que aqui a minha cena está mais clarinha. Isto foi porque eu tinha me enganado a puxar o mapa. Eu tinha colocado aqui como 2.2, que fez com que ela escurecesse, porque na realidade é 1, porque eu tenho as minhas preferences, a gama está diferente.
Por isso ali era um conforme está. Comparando no RAM Player, o que também penso que quase nem sequer é necessário comparar. Vocês podem ver que o reflexo praticamente está igual, não muda. A exceção aqui, por exemplo, esta é a imagem HDR, o sol está muito mais brilhante do que aqui. Vocês podem logo ter este, mas de resto o reflexo praticamente é o mesmo. O reflexo do meu background, atenção, mas de resto vocês estão a ver que a imagem nem sequer tem sombras, não tem sequer luz, por isso não poderíamos usar uma imagem JPEG ou BMP ou TIFF para iluminar a nossa cena, porque como não é uma High Dynamic Range ou com várias exposições, não nos iria criar este efeito. Este aqui só mesmo para as imagens HDR ou XR. Uma outra coisa que eu não falei, podia ter falado quando fomos os mapas, mas pronto, isso também é uma coisa que diz respeito mais aos mapas. É como é que vocês poderiam mudar de posição este HDR caso vocês quisessem mudar as vossas sombras. Por isso vou abrir esta imagem, ok? Para mudar o HDR de posição, é aqui no nosso offset. Como eu disse, aqui não é XYZ, é o V. O U é como se fosse o nosso X e o V, o nosso Y. Vocês podem rodar a nossa imagem, o nosso HDR utilizando aqui o offset. O U roda como se ele rodasse nos eixos dos X. Para vocês poderem perceber, eu vou virar isto para texture e vou rodar para vocês perceberem. E o Y rodava, o V rodava no eixo dos Y, se vocês desejassem. Que não é o que interessa. A roda neste sentido. Os valores é entre 0 e 1. Já deu a volta a 360 graus, se vocês repararem. Por exemplo, se vocês queriam 180 graus, ponham 5 e ela está a 180 graus. Aqui não vale a pena mudar a rodar esta esfera. Vocês podem rodar aqui a nossa skylight, ou mesmo podiam rodar aqui, porque a direção da luz iria ser sempre a mesma. A maneira de mudar as nossas sombras é mesmo aqui. Por exemplo, 90 graus. Não, desculpem lá, 90 graus. 180. 270 e 300 outra vez. Para vocês terem uma ideia, renders mais pequeninos, que não vale a pena estar a renderizar aquele tamanho, como estávamos a renderizar há um bocado. Enganei-me de esta imagem, ECMO Environment, ok, exatamente 0, e tenho que colocá-la aqui no meu background. E ela agora, em princípio, já irá iluminar. Ok, vocês estão a ver o sentido da sombra. Está neste, nem sequer vou continuar. Se vocês colocassem aqui, por exemplo, 25, era rodar 90 graus. Estão a ver que está claro naquele sentido. 50 ela iria ser para aquele lado, para cima. Está a 180 graus. E por aí fora. Com isto, terminamos este capítulo de como é que se utiliza então os HDRs ou os XRs para iluminar o nosso cenário. É uma das melhores maneiras para vocês iluminarem e terem uma iluminação realista nas vossas cenas.
Por isso concluo, é tudo, espero que tenham gostado.